Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, segunda rodada. Sábado, dia 5 de abril, 3 jogos. 2 jogos no mesmo horário. Corinthians fez 3-0 no Vasco da Gama. E no Castelão, o Vozão, o Ceará, venceu o Grêmio por 2-0. O Vozão tem que aproveitar esse momento que a Copa do Nordeste dá uma parada, os outros clubes estão aí se dividindo entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americano Libertadores, que geralmente os clubes vêm com alguns desfalques, e somar pontos. E isto aconteceu. Ceará 2, Grêmio 0, 3 pontos na caixa e em casa tem que fazer prevalecer. Competitivo a gente já sabia que o Ceará era, mas não bastava, tem que fazer ponto. Sendo competitivo e fazendo ponto, a torcida agradece. Então vamos falar sobre Ceará 3, Ceará 2, Grêmio 0. Torcida do Grêmio vai reclamar se foi pênalti, se não foi pênalti. Vai reclamar de alguns gols perdidos. Mas aí também vai falar que tem um jogo difícil pela Sul-Americana na próxima rodada. Aí joga em casa. Mas a verdade é que o jogo teve momentos. E no momento do Ceará, o Ceará fez o gol. E no momento do Grêmio, o Grêmio não fez o gol. Esse é o ponto. Mas a torcida, obviamente, vai ficar chateada com isso por uma derrota. Ganhou em casa a primeira e agora a segunda rodada perde. E com isso, a gente vai falar na classificação, o Ceará acaba passando o Grêmio na classificação geral. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, meu amigo torcedor do Grêmio, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franca do todo lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, galera. Vamos aqui de cara para a classificação, como eu falei. Bom, com este resultado de 2-0, o Ceará, neste momento, é o segundo colocado. A rodada está começando. Tá? O Corinthians é o primeiro colocado com 4 pontos, com saldo de 3. E o Ceará é o segundo colocado, também com 4 pontos, com saldo de 2. Aí você tem o Fortaleza, tem 3 pontos, Juventude que tem 3, de Cruzeiro que tem 3, mas óbvio que a classificação, tanto de Ceará quanto de Corinthians, a tendência é que mude. Tá? Mas uma coisa é certa. O Corinthians no primeiro jogo empatou, né, com o Bahia fora de casa. Fez um ponto, agora vai a 4. O Ceará empatou, vai a 4. Mas deixa 2 times atrás. Né? No ruim, os times que não marcaram pontos, no caso Atlético Mineiro, Santos, Mirassol, Fluminense e Vitória, não passam o Ceará. Esses não passam. Palmeiras, Botafogo, Sport, São Paulo, Bahia, Internacional, Flamengo e Bragantino podem chegar aos mesmos 4 pontos do Ceará. E aí vai ali passar o de gol, alguma coisa assim. Temos Vasco da Gama e o Grêmio, que não podem passar o Ceará, porque já jogaram e perderam seus jogos. Então, tem pelo menos aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times que não têm condições de passar o Ceará. Tem mais alguns outros times que podem igualar. Então, olhando rapidamente aqui,
7, né? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No ruim, eu acredito que o Ceará, dependendo desse dali, pode ficar pelo meio da tabela, né? Com 4 pontos. Não está ruim. E de repente, até mais acima. De repente tem muito empate aí nesses times que podem ficar com 4 pontos. Porque quem pode passar o Ceará? O Fortaleza pode passar ganhando. O Juventude pode passar ganhando. O Cruzeiro pode passar ganhando. Ou seja, o resto tem 3 times que podem passar. Mas de repente empatando vai aí por saúde de gol. Ou seja, tem muita gente que pode nem passar. Então, o Ceará, eu acredito que o Ceará possa terminar da metade da tabela para cima, né? Diante dessa vitória que o Ceará teve. E o Grêmio? O Grêmio está ali na 6ª colocação, com 3 pontos. O Vasco não pode passar, porque o Vasco também perdeu. Mas todo mundo que está atrás pode passar ou ficar com o mesmo número de pontos do Grêmio. Vamos lá. O Vitória pode somar 3 pontos, o Fluminense, o Mirassol, o Santos, o Atlético Mineiro, ficar com o mesmo número de pontos do Grêmio. O Palmeiras, se ganhar, passa, o Botafogo passa, o Sport, São Paulo, Bahia Internacional, Flamengo, Bragantino. Ou seja, a tendência é que o Grêmio fique. Tendência não. Obviamente, que o Ceará caindo de posição, o Grêmio também vai cair de posição, e mais ainda, porque o Grêmio está atrás do Ceará. Então, cara, eu acredito que o Ceará possa ficar na primeira página da tabela e, pelo caminhar da carruagem, dependendo do que aconteça, o Grêmio pode terminar a rodada na segunda página da tabela. Vamos para o jogo. Vamos aqui então logo, só para a gente pegar e ver a próxima rodada. Na terceira rodada, o Ceará pega o Juventude fora de casa e o Grêmio enfrenta o Flamengo em casa. Tá? Então, o Ceará sai para pegar o Juventude e o Grêmio enfrenta o Flamengo em casa. Jogo bem mais complicado para o Grêmio, obviamente. Então vamos lá para a gente falar sobre o jogo. Deixa eu comentar aqui algumas coisas que acontecem nesse jogo, mas acontecem em quase todos os jogos. A arbitragem. Eu vi uma arbitragem, assim, não achei tão ruim, mas algumas coisas não aconteceram, algumas faltas não aconteceram, ela deu, outras que foram faltas, ela não deu. Não foi um jogo onde a arbitragem atrapalhou, mas não foi 100%. Outro detalhe, a falta de educação dos jogadores, né? A cera dos jogadores, o teatro que os jogadores fazem. Cara, esse teatro, na boa, é culpa dos jogadores. Agora, eu não vejo a torcida reclamar desse teatro. A torcida só reclama quando o teatro é do adversário. A torcida não reclama quando o seu jogador está fazendo teatro. Então a culpa também é da torcida. A culpa é dos treinadores, que não dão expor nos jogadores pelo teatro. E aí eu vou te dar um exemplo. Teve um lance pelo lado direito do ataque do Grêmio, já no segundo tempo, que o jogador do Grêmio realmente ele deixa o braço para trás. Mas o braço dele bate no peito do jogador do Ceará. Ele mete a mão no rosto e para. Ele mete a mão no rosto e para. E larga a jogada. E o jogador do Grêmio continua avançando, vai para a linha de fundo e cruza. O cara bota a mão nitidamente no peito dele, assim, no peito, pega no peito. Ele mete a mão na cara e se joga no chão. Na boa, quando acontece esses lances, eu fico doido pro time tomar um gol. Pra falar assim, a culpa foi desse cara aqui, ó. Ele largou a jogada porque ele quis fazer teatro. Cara, Magalhães, mas isso todo mundo faz. Mas tá errado, porra. Não é porque todo mundo faz que tá certo. Ele fez, eu vou fazer. Tu também tá errando, pô.
Então, para mim, esse teatro, essa falta de educação dos jogadores, é, precisa que a torcida também cobre. Eu não sei se a torcida vai cobrar, eu acho muito difícil. Mas os dirigentes, e principalmente o treinador, porra, tinha que cobrar. Porque aí um jogador reclama, mas faz. Eu acho difícil se mudar. Por que eu acho difícil se mudar? Quando você vê a CBF tendo o presidente que tem e tomando uma atitude que ele tomou, porra, esse lance. Se o jogador subir em cima da bola, isso é uma ofensa ao adversário, ele vai tomar cartão amarelo. Irmão, Soteldo uma vez fez isso no jogo contra o Flamengo, outros jogadores já fizeram, o Edilson fez embaixadinha. Irmão, isso é no futebol. É de respeito com o profissional, com o companheiro. Vocês são Nutelas. Vocês são Nutella. Geração fresca. Geração mimizenta. Geração mimizenta. É difícil. Então, a tendência é o futebol brasileiro ficar cada vez pior. Cada vez. Não, mas isso é falta de respeito? Porra, irmão. Todo jogo tem uma provocação, todo mundo provoca. Vai acabar com a provocação. Daqui a pouco vão acabar com a comemoração. Não se pode mais fazer mais nada. Bom, a impressão que dá é que a alegria do futebol está caminhando a passos largos para o fim. Vai ficar uma coisa. Sabe igual tênis? Porra, difícil. Então, só para me comentar que aconteceram coisas no jogo que acontecem em todas, mas eu tinha que falar. Aí vamos lá. O jogo. O Ceará chutou 12 vezes, o Grêmio também. O Ceará deu 6 chutes em direção ao gol e o Grêmio 3. O que acontece? O Ceará foi o jogo todo mais organizado que o Grêmio. O Ceará foi o jogo todo mais organizado. O Ceará, quando estava mais atacando, quando o Ceará estava procurando mais o gol, era mais organizado. O Ceará, quando recuou, porque tinha feito 1-0, e no segundo tempo, que nitidamente estava mais recuado e também estava mais cansado, a impressão que dava isso, também era mais organizado. E essa organização acabava gerando mais chute. Foi isso que aconteceu. Os dois deram 12 chutes, mas o Ceará deu o dobro de chute em direção ao gol do que o Grêmio. O Grêmio deu 3 e o Ceará deu 6. Levando em consideração, o Ceará fez 2 gols. Posse de bola, 38% do Ceará, 62% do Grêmio. Bom, a partir do gol, o Ceará recuou. A partir do gol, o Ceará recuou. O Grêmio que não estava conseguindo jogar, o Grêmio que estava confuso defensivamente, o Grêmio que não tinha criação. Lógico, o Grêmio veio um pouco mexido, né? Começou a criar. O Grêmio começou a criar. O jogador do Grêmio, o belga, é muito bom jogador. Amuso, né? Muito bom jogador. O Pavão não tocou na bola. Tudo que o Pavão tentou fazer, ele errou. Né? O Edenilson tentou correr ali, o Arezzo também. E o Grêmio perdeu algumas boas oportunidades no primeiro tempo. Por quê? Porque o Ceará recuou demais. Porém, como eu falei, o Ceará recuou, mas estava mais organizado. O Grêmio foi para cima do Ceará nitidamente porque o Ceará deu campo. E o Grêmio, um pouco desorganizado, não conseguia acertar as jogadas. Porque se o Grêmio está organizado taticamente no ataque, o Ceará ia sofrer. O Ceará ia sofrer. Mas no primeiro tempo, o Ceará recuou, mas ficou mais organizado. Mas mesmo assim, criou algumas oportunidades do Grêmio. Agora foi um jogo onde tivemos muito erro de passe.
erro de passe, erro de domínio de bola, jogadores escorregando. O jogador mesmo, o goleiro mesmo do Ceará escorregou. Ele fez uma falta lá dentro da área, de 2 toques. Então, um jogo com muito erro, muito erro. Tipo o jogo de Série B. Vai ver aquele jogo de Série B que tem muito erro de passe? Foi mais ou menos esse jogo Ceará e Grêmio. Faltas. O Ceará fez poucas faltas, fez 9 faltas. O Grêmio acabou fazendo o dobro de faltas, cartões amarelos, 3 para o Grêmio. O Grêmio fez mais faltas, acabou tomando mais cartões amarelos. Ceará apenas uma. Impedimentos 3-3. Escanteios, 9 escanteios do Grêmio e 3 do Ceará. Cara, o jogo foi isso. Foi o Ceará mais organizado, comandando o jogo, um jogo aberto, mas com mais comando do jogo. Tem o pênalti, Pedro Raul faz o gol. O Ceará já tinha criado algumas oportunidades, o Grêmio também, mas o Ceará melhor, faz o gol, o Ceará recua perigosamente e sem necessidade, porque o Ceará era melhor. O Grêmio não conseguia criar. E aí o Ceará chama o Grêmio para o jogo. O Ceará chama o Grêmio para o jogo. E o Grêmio, mesmo desorganizado, mesmo com a defesa batendo cabeça, o Grêmio vai para cima. E aí o Ceará aposta no contra-ataque. O Ceará começa a sofrer um pouquinho, mas ganha alguns contra-ataques ali. Poderíamos ter ali tivemos a oportunidade do Grêmio fazer um gol, mas também tivemos a oportunidade do Ceará fazer um gol, mas achei desnecessário o recuo que o Ceará fez. Poderia continuar do jeito que estava. Então o Grêmio aproveitou. No segundo tempo, o jogo começa aberto, mas nitidamente o Ceará naquela situação de segurar o resultado. Tentando aproveitar alguns contra-ataques, mas menos do que no primeiro tempo. E o Grêmio indo para cima, criando oportunidade, rondando a área, faz algumas mudanças. O Grêmio começa a acertar, entra o Cristaldo, que é o meio-campo, e aí a coisa começa a fluir. E o Ceará não tomou o gol. Magalhães, mas teve lá a bola do Raul Natal, ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço se ele faz. Teve vôlei também no primeiro tempo. Então tivemos chance no primeiro tempo, como eu falei, dos dois lados. No segundo tempo, o Ceará cria algumas oportunidades, mas o Grêmio, mesmo com problema defensivo, consegue se organizar ali no ataque e começa a rondar demais a área. E no final do jogo, o Ceará toma um sufoco monstruoso. O Ceará não toma gol por 2 motivos. Primeiro, por um defesaço do goleiro. E segundo, porque deu sorte. Porque teve uma bola que roda a área toda. O zagueiro do Ceará toca mal, bate no jogador do Grêmio e vai para fora. Porque o Marlon tocou fraco na bola. Entregou a bola praticamente no pé do jogador do Grêmio. É que ele não esperava. Então, o Ceará não tomou gol pela postura que o Ceará estava de defender 1-0. Não tomou gol por causa do goleiro, como eu falei. Um pouco de sorte. E aí, no finalzinho do jogo mesmo, aquela pressão, o goleiro defendendo, pá cá, o goleiro do Grêmio resolve ir para dentro da área no último lance, né? Para tentar um gol de escanteio. O Ceará recupera a bola, o jogador do Ceará avança com a bola no pé e acaba fazendo um gol. Não estava no meio campo, estava um pouco depois do meio campo, mas Matheus Araújo, sem goleiro, ele chuta e faz o 2-0. Foi um jogo de um Ceará mais organizado do que o Grêmio. Mas mais organizado, mas achei que o Ceará deu campo demais ao Grêmio sem necessidade. E um Grêmio sem criação no meio campo, desorganizado, espaçado,
que no segundo tempo deu uma melhorada quando o Cristaldo entrou, organizou mais aquele meio campo. E se o Grêmio tivesse feito um gol, não teria sido errado, não. Porque se o Grêmio faz um gol, dificilmente o goleiro do Grêmio ia sair no final do jogo para tentar o cabeceio. E aí o Ceará não iria fazer o segundo gol do jeito que fez. Então, cara, foi um jogo equilibrado, mas não um jogo bom. Mas o que mais me irritou nos dois, primeiro foi a desorganização do Grêmio, tá? E segundo, vou repetir, do jeito que estava o jogo, não tinha a necessidade do Ceará recuar do jeito que recuou. O Ceará correu alguns riscos porque ele provocou esses espaços. Quando dá muito campo para o Grêmio. Tu dá muito campo para o adversário, a bola vai ficar rondando o tempo inteiro. Então eu achei desnecessário o recuo do Ceará, principalmente no primeiro tempo. Mas, no conjunto, o time mais organizado acabou vencendo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.